escrever ou para outros reescrever um projeto de vida alinhado com os princípios divinos. Eu não sei qual é a fase sua, se é da escrita do projeto de vida ou se é da reescrita. Será que um projeto de vida, ele só é escrito uma vez? Então é sobre isso que vamos refletir essa noite. Porque o nosso projeto de vida não é um projeto comum. O nosso projeto de vida é um projeto de vida cristão. Se não, é mentiroso, é hipócrita, é religioso. E quando a Fran nos propôs aquela dinâmica, né, da nossa vida estar ali sendo guardada por nossa própria fé, já mostro como. E o versículo, ou melhor, o verso que vai nos guiar hoje, está em Provérbios 16:3. Se você quiser abrir para ver a sua versão, como que está lá. Na minha versão diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. É isso, é o que eu sempre falo. O evangelho é algo muito simples, mas na prática ele não é fácil. É só isso, gente. É só estar com a fé, entregar, confiar os seus projetos, o que você quer na mão do Senhor, e os seus pensamentos, eles vão naturalmente sendo estabelecidos. Ponto final, acabou. Agora vamos ver na prática um exemplo disso, né? Passa o próximo, por favor. E por que é importante essa questão do projeto, do plano, dos pensamentos, né? Tem uma frase que eu lembrei quando eu assisti ao filme Alice no País das Maravilhas, que é uma parte em que a Alice, ela está perdida e conversa com um gato, e diz assim, olha, a Alice começa: você pode me ajudar? E o gato: sim, pois não. Para onde vai essa estrada? E o gato: para onde você quer ir? Eu não sei, estou perdida. E o gato: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E isso é muito real. É uma obra de ficção, mas acredito que muitos artistas, há momentos que o Espírito Santo sopra, que é para ajudar alguém, depois vai captar, né? Todos são usados por Deus, todos, até uma pedra, não é isso? E amados, pode passar? E sabendo desse versículo, confia as tuas obras ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos, nós vamos abrir um parênteses e vamos fazer algumas análises. E quando eu estava conversando com o Senhor, meu Deus, eu estou no momento de reescrita do projeto da minha vida. E uma reescrita que eu estava pulando algumas partes necessárias e essenciais para um cristão. E eu fui encontrar muitas das respostas com o personagem chamado Neemias. Né? Muitas pessoas falam, leia essa obra, tal obra. Não, gente, leia Neemias. Para você que quer estabelecer um projeto de vida, planejamento, qualquer coisa, liderança de qualquer tamanho, de qualquer escala, leiam Neemias. Mas leiam assim, cada versículo ali, meditando dia a dia, porque é incrível. Eu já li esse livro pelo menos umas 3 vezes, mas é agora que eu estou lendo com um outro olhar, porque o Senhor, Ele vai tirando as nossas escamas, e no tempo certo, o Senhor te permite ver o que está oculto, o que está secreto. E 3 perguntas percebi que são essenciais para se reescrever um projeto de vida. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem você é? Sem falar nome, porque nome é uma questão social. Apenas hoje. O que norteia a vida? Porque não é a minha vida. Eu vivo em uma sociedade, em um mundo, em um país. Então, o que norteia o mundo? O que norteia a vida realmente? E qual é a missão do homem?
eu sabendo quem eu sou, eu sabendo o que norteia a vida, e eu sabendo qual é a missão do homem como um todo, aí sim eu posso pensar em escrever o meu projeto de vida. Pode passar? E o primeiro versículo que vai nos ajudar a responder quem eu sou, quem você é, está em Gênesis. Se você quiser abrir, primeiro capítulo, versículo 26. Eu achei mais prático deixar assim. Foi uma ideia lá de dezembro de 2018. Falei, vou deixar desse jeito mesmo, né? Isso é igualzinho. O versículo que está a parte de baixo diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Eis aí quem você é, imagem e semelhança de Deus. E se você é imagem e semelhança de Deus, não serve qualquer plano, tem que ser excelência. Isso nos coloca em uma situação de muita responsabilidade, porque o Senhor, Ele tem um plano. Muitos falam que Deus escreve certos por linhas tortas. Mentira! Deus é perfeito, a gente que enxerga torto, não estamos preparados para ver a magnificência do plano dele em nossas vidas. E é um plano que ele não depende de nós. Que fique dito, o Senhor não depende de nós, mas Ele, misericordioso, nos chama para participar desse plano. Você é um co-participante. Eu sou uma participante. E se você não assume que você é imagem e semelhança. Se você pegar o original, não é nem imagem e semelhança, é imagem e semelhança. As palavras uma é tomada pela outra. É semelhança. Se você é semelhança, o natural, já que Deus é espírito, você precisa de tudo aquilo que faça bem ao espírito. E sabendo que o Senhor é santo, que o Senhor é amor, qualquer coisa que não inclua isso, você vai estar dando murro no ar, ao vento. É aquela questão, é um peixe, o peixe ele precisa viver na água, mas não, ele tem livre-arbítrio e quer viver na terra. Ele pode, mas vai morrer logo. Assim somos nós. Nós somos imagem e semelhança. Se a gente quiser negar isso, não vai mudar a nossa natureza. O fato é que vamos morrer e não vamos renascer. E isso tem que estar muito claro. Quem você é. Muitas vezes o inimigo fala, você não é nada. Como você não é nada? Você é imagem e semelhança do Senhor. E Ele tem um projeto, um papel importante para você nesse plano que é dele. E chamou cada um de nós a participar. Então vejam que a própria Bíblia, ela nos traz isso. Quem eu sou, imagem e semelhança de Deus. É muito bom. E é muita responsabilidade também. Pode passar para o próximo? A segunda pergunta, quem vai nos ajudar a pensar, é o livro de Mateus. No capítulo 22, se os irmãos quiserem abrir, ver a versão de vocês. Mateus 22, os versículos de 37 a 39. Diz assim: E Jesus disse-lhe: Amarás o seu Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Amado, se no seu plano não tiver primeiro lugar amar a Deus, já começou errado. Ele não vai muito longe. E o seu plano, além de conter o amar a Deus,
amar ao próximo como a si mesmo. O meu plano, eu tenho que saber que eu tenho que amar o outro. Será que meu projeto de vida, de alguma forma, contempla o outro? Eu vou estar retribuindo de alguma forma essa oportunidade de ser imagem e semelhança? Como que eu vou retribuir ao Senhor por ter sido escolhida por Ele a participar deste plano? Se o seu projeto, você não tem um papel de imagem e semelhança do Senhor, se o seu projeto não tiver o amar a Deus, tem que estar lá, de alguma forma, respeitando esse amar ao Senhor sobre todo entendimento. Então não é qualquer coisa que entra no meu projeto. Tem que passar pelo crivo do amor, de todo entendimento, toda a minha alma ao Senhor. O amar ao próximo e amar a mim mesmo. Como eu faço um projeto se eu não amo a mim, que sou semelhança do Senhor? Por que será que é tão pecaminoso, né, matar o próximo? Porque o próximo é imagem e semelhança do Senhor. E muitas vezes a gente assiste ao espetáculo, né, odiando aí do mundo, e a gente não olha o outro como imagem, como o outro que faz parte também de um plano, o outro que também é um homem. A gente esquece disso. E a gente olha com ódio, com rancor, com a nossa ira, com o nosso jeito de fazer justiça. E isso vai contra aos princípios divinos. A terceira questão, pode passar, ela é respondida pelo versículo bíblico que está em Efésios, capítulo 4. É um capítulo que dá vontade de ler todos os versículos e comentar, mas não cabe aqui o tempo. E lá em Efésios 4, nós vamos ler do 13 ao 15. Ele fala assim, olha, qual é a missão do homem realmente, hein, gente? Qual é a minha missão e a sua, que é igual. Tá assim, olha, que disse o Paulo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A nossa missão, a minha missão, a sua missão é chegar cada vez mais perto da estatura de Cristo. Qual é a sua missão? Chegar à estatura de Cristo. É óbvio que eu, Valéria, não vou conseguir chegar à estatura de Cristo, mas a cada dia eu fico mais próxima da estatura de Cristo. E isso a Bíblia nos diz. Aqui está falando, em muitos outros versículos, a missão do homem nesse mundo é chegar à estatura de Cristo. E o seu projeto de vida, ele tem que favorecer essa sua escalada de chegar mais próximo, cada vez mais próximo da estatura de Cristo. Será que é assim? Aí eu pergunto, como que você se imagina daqui 5 anos? Vamos mais pertinho, no final do ano. 10 anos, 15. Quando eu era adolescente, eu me imaginava adulta, professora. Eu queria ter vários filhos. Tive 3, né? Queria um pouco mais, mas o marido falou, não, melhor parar. Eu queria uma casa grande, bichos, frutas. E eu tenho tudo isso. E em algum momento eu falei, Senhor, eu quero entender mais a Tua palavra. E agora chegou o momento de redimensionar esse projeto. Porque eu falei, Senhor, eu tenho tudo aquilo que eu pedi. Mas, por que eu estou sentindo essa coisa aqui de vazio? Será que é normal? Será que os personagens bíblicos passaram por isso? Aí é que vem esse personagem de hoje, Neemias, a nos elucidar um pouquinho. Pode passar para o próximo? E o interessante, gente, é que
nós temos a mesma missão, chegar à estatura de Cristo. Agora, a forma como cada um vai exercer essa missão é diferente. Se você pensar em Jeremias, ele teve o mesmo papel que Abraão, que Davi, que Paulo, que Neemias, cada um, Maria, Pedro, são tantos. Cada um foi usado de forma individual e única. E você tem uma forma única de ser usado na missão de ser e chegar à estatura de Cristo. E como que a gente sabe? Como que esse jeito que está reservado para mim? Porque o Senhor, vocês sabem que Ele é magnânimo. Ele não criou um mundinho, Ele criou um mundo imenso e infinito, com variedades de espécies marinhas, aves. Para você ver, somos bilhões e bilhões no mundo. Quem é que tem uma digital igual ao outro? Ninguém. Isso já é uma prova da diversidade, da infinita criação do Senhor. Então, para cada um de nós está reservado um como ser usado nessa obra. E amados, a forma mais fácil de você, ficou mais alto, de você saber qual é o seu papel nessa grande missão, é perguntando para Deus. A gente precisa perguntar para Ele. E muitas vezes a gente não pergunta. A gente pergunta outras coisas, mas não pergunta: Senhor, qual é a minha missão no teu plano? O que está reservado para mim? E é assim, amado, se você pergunta, segura que vem resposta. Às vezes a gente não quer enxergar, não quer ver a resposta, porque a manifestação do Senhor é infinita, não é uma voz apenas. Dá sinais, usa um irmão. Tem várias formas do Senhor falar conosco. E a gente muitas vezes não quer ouvir. E duas maneiras eu coloquei, que podemos fazer para pelo menos saber qual é a nossa missão. Que é perguntar ao Senhor e você ser um cientista de você mesmo. Você se conhecer. Porque o Senhor, Ele vai usar dons que você tem desde a tenridade, desde a infância. A diferença é que os dons eles vão se aprofundando, aperfeiçoando, E nós vamos ver isso mais adiante. Pode ir para frente. E quando eu falo para vocês que realmente é só perguntar, que Ele responde. No mesmo capítulo, Provérbios, nós vamos ver 2 versos antes, diz assim, dos homens são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. A resposta é do Senhor. E muitas vezes, amados, a gente não espera a resposta do Senhor e já vai agir. A gente atropela as coisas. Se você pedir uma resposta, aguarda. Agora, como aguardar essa resposta? Nós vamos ver daqui a pouquinho. E no verso seguinte diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. O segredo é perguntar, e só há resposta se houver pergunta. Gente? Mas a pergunta ela surge para aquelas pessoas que estão inquietas. Quem é que faz pergunta? Inquietos, acomodados, curiosos. As crianças são naturalmente inquietas, curiosas. Não sei se é diferente em outras casas, mas meus filhos são perguntadores. A Larissa, então, pelo amor de Deus. E a gente vai calando as crianças, não é? Vai desestimulando as crianças de fazer perguntas. E isso é divino, gente, fazer pergunta aos pais, a você. Melhor fazer pergunta a você do que uma pessoa. Que resposta que ela vai obter de uma outra pessoa? É melhor, é muito bom as crianças fazerem perguntas. E nós temos que estimular isso. E falar que ela pode perguntar sim ao Papai do Céu, ao Espírito Santo, que Ele responde. Pode passar? E
Aconteceu com Neemias. Neemias, ele recebeu uma visita do seu irmão, que há muito tempo não via. E ele perguntou: como que está o nosso povo? Olha, gente, foi uma pergunta que ele fez. E essa visita de Hanani, e algumas pronúncias como Hanani, Hanani, são várias versões. O irmão falou que eles não estavam bem, que o seu povo estava em miséria. Uma parte tinha voltado para Jerusalém após o exílio da Babilônia. Muitos não voltaram. E quem voltou para Jerusalém, como que estava Jerusalém? Os muros caídos, tudo destruído. Então quem voltou para morar sobre pedras. Uma cidade que estava em caos. E você acha que Neemias não sabia? Ele não voltou. Ele estava trabalhando no palácio. Então veja, Neemias é um judeu, cujo povo, uma parte voltou para a terra de antes. Ele mesmo não voltou. Ele ficou na Pérsia, trabalhando para o rei. E ele tinha uma profissão legal, em termos de comodidade no palácio. Ele era copeiro. E vocês conhecem a história de Neemias. Ele era aquele homem responsável de experimentar a bebida antes do rei beber. Porque naquela época os inimigos eram muito ardilosos e envenenavam a comida, a bebida. Então era necessário, era prudente ter uma pessoa como essa. Então, por que era uma profissão legal? Era um cargo de confiança. Ele trabalhava no palácio. Ele estava lá no meio da derrocata, da bagunça de Jerusalém, dos muros caídos. Não, ele estava no conforto. Ele estava rodeado de riqueza. Era uma situação cômoda. O seu projeto de vida estava perfeito. Mas eis aí que vem, sabe aquele sopro do Espírito Santo? Ó, é preciso mudar isso, não está na hora? E a gente deixa passar esse sopro do Espírito Santo e continua acomodado naquela nossa vida. Tá bom ali, tá estável. Mas a nossa missão aqui na terra não é manter a estabilidade, mas é cada vez fica mais difícil, ficar com mais desafios. Porque cada vez que a gente se aproxima mais da estatura do Senhor, mais as provações são complexas. E a gente não compreende isso. A gente acha que, como eu tenho muito tempo de evangelho, as coisas vão ser mais fáceis. E não são, gente. Estar mais próximo da estatura de Cristo vai exigir mais responsabilidade por sua parte. E essa responsabilidade entra naquelas 3 perguntas. Ei, quem você é? Você é a imagem e semelhança do Senhor. Portanto, não pode se comportar de qualquer jeito. Você é separado. Você tem que ser santo. Buscar ser. Ei, qual é a tua missão? Estatura de Cristo. Ei, lembra do mandamento? Amar a Deus e amar o próximo. E como que vamos atender ao próximo? Estamos acomodados no palácio, acomodado em casa, acomodado no seu serviço, acomodado nesse relacionamento. Como que eu vou atender ao próximo? O chamado é a Deus, ao próximo e a mim também. Então vejam que o nosso projeto de vida, ele vai a cada ano ficando mais profundo. Ganhamos mais responsabilidade. Então, amados, não existe um projeto de vida fechado e único. E é muito bom esse janeirão, porque o janeiro, ele serve para a gente olhar para a nossa vida e ver o que deu certo ou não no ano passado. Não é isso que estamos vendo nos cultos ultimamente? Esse replanejar, rever, avaliar nossas ações. O Senhor nos permite isso. E não é errado. Não quer dizer que fracassamos no outro projeto, não. Ele está ganhando uma nova roupagem, redimensionando. E esse momento, gente, que Neemias, que ainda não voltou para Jerusalém com o seu povo,
ele está numa situação confortável, ele vai ter o seu projeto de vida reescrito, redimensionado. Já que ele é um homem de confiança, já que ele é um homem fiel, e ele é um homem, eu acredito que para ser uma pessoa com esse cargo, deve ter uma ciência de investigador, porque ele não vai ser beijo de tomar qualquer coisa. Ele sabe a textura, o paladar, antes de chegar à boca. Então ele é uma pessoa cheia de estratégias. E o Senhor Jesus, Deus, né, vai usar esses dons que já são dele, que foi aprimorado ali no palácio, para o próximo redimensionado projeto dele. E se nós abrirmos lá em Neemias, se vocês quiserem abrir em Neemias, que vamos ficar um pouquinho lá. Não tem mais aquele relógio, né? Para não avançar tanto na hora. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 2. Olha que fantástico, gente. Que veio Hanani, um dos meus irmãos. Quem está contando a história? Primeira pessoa, Neemias. Embora quem tenha escrito foi o seu escriba, né, o Esdras. Ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Certamente Neemias já sabia de algo sobre isso. E muitas vezes a gente espera uma reação da pessoa. Poxa, você sabe a situação que a nossa família está passando e você não tem reação nenhuma. Muitas vezes, amado, é necessário esperar o momento certo para a pessoa ter a sua reação. E a gente quer que a hora do outro seja o nosso tempo. E o tempo de Neemias olhar para o seu povo, para os seus antepassados, está chegando. Antes, não era a hora dele ainda. Mas agora é. E nesse momento ele poderia falar não. Que Deus proteja, que mude a vida deles. Eu vou ficar aqui orando. E continuar a vidinha dele. Mas chegou o momento de mudar. Chegou o momento de reescrever o seu projeto de vida. Agora ele vai se incomodar muito mais ainda por aqueles que ficaram, pelo seu povo, pelos seus antepassados. Veja o versículo 4. E sucedeu-me que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Amados, quantas pessoas, né? Tá vendo a família caindo e não chora. E um momento específico, certo, do Senhor, a pessoa vai se tocar, ela vai chorar. E foi o momento de Neemias. Ele chorou. E além de chorar, olha aí, gente, lamentou. Ei, você pode chorar. Você pode lamentar, amado. Só que ele não chorou, ele não lamentou para qualquer pessoa. Ele lamentou para Hanani, um irmão que foi usado certamente pelo Espírito Santo para cutucar e falar: irmão, tá na hora de crescer mais, né? Vamos tirar a barba de molho e olha o próximo. É uma missão nossa. Depois de lamentou, gente, por alguns dias. Ele não chorou por uma hora. Ele chorou e lamentou por dias. E depois, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Em seguida vem a oração de Neemias. Gente, sabe quanto tempo Neemias ficou orando e jejuando para receber uma resposta do Senhor? Senhor, olha a miséria do meu povo. Eu sei que eles pecaram. Eu sei que eu sou pecador. Mas Deus, ajude-nos. Está na tua palavra que o Senhor iria dispersar o teu povo devido aos pecados, a quebra da aliança. Mas a tua palavra diz também que onde eles estivessem,
o Senhor reuniria. Ele conhecia a palavra. Está na oração. Depois você pode ler com mais profundidade essa palavra, essa oração dele, que é um modelo para a gente. Gente, ele ficou orando 4 meses, jejuando 4 meses, esperando a resposta do Senhor. E às vezes a gente ora num culto e quer a resposta na segunda. E na terça, não, o Senhor vai me responder. Na quarta, ai, será que vai responder? Na quinta, será que existe Deus? Na sexta, já chutou o pau da barraca. A gente é assim. E ele ficou orando e jejuando 4 meses. E fazendo o seu trabalho muito bem feito. Senão não estaria ali, ao lado do rei. Pode passar? Ele ficou muito... Mas olha, no capítulo 2, vamos lá para o capítulo 2, gente, dá uma viradinha. No capítulo 2, ele já vai ter a resposta. E é interessante a sutileza do Senhor para nos dar a resposta. Nós temos que estar muito sensíveis, né? E o culto hoje, as pessoas estão mais sensíveis ao manifestar do Senhor, porque Ele está sempre aqui. A gente que está frio às vezes e não atende ao manifestar do Senhor. Hoje as pessoas estão muito sensíveis à manifestação do Espírito Santo aqui. Vocês viram isso na abertura e durante o louvor ao Senhor. Então percebam que muitas vezes a resposta vem de forma muito sutil. E ela usa pessoas que nem poderíamos imaginar para dar aquele toque, às vezes até o inimigo. Porque esse rei que ele trabalhava, o Artaxerxes, o nome não é Xerxes, ele tinha feito um decreto proibindo a reconstrução do muro. Mas ele fez isso meio que ludibriado por outros povos. O fato é que ele sabia que ele trabalhava para um rei que impediu a reconstrução do muro da cidade que ele nasceu, que tem os seus antepassados. E ele serve muito bem a esse rei. E ele pediu na oração: Senhor, que de alguma forma o rei me ajude. Então vejam que Neemias, ele quer sim um milagre para o povo dele. Só que ele é realista. Ele sabe que tem que ter a ajuda do rei. Os nossos planos, amado, tem que ter o nosso entusiasmo. Mas o nosso plano, ele tem que ser realista. Tem que ser algo possível. Quem pode colaborar nesse meu plano? E vejam lá no capítulo 2, primeiro versículo. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Então ele está lá no seu ofício. Estava oferecendo o vinho ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. Como que Neemias está esse dia? Ele está triste, gente. Está consumido de tristeza. E ele disse que nunca estivera triste na presença do rei. Segundo versículo. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. E então temi muito em grande maneira. Ele até achou que fosse uma tristeza humana, né? Ah, uma mulher, alguma coisa. Então, olha uma deixa, gente. É o momento de falar da sua tristeza do seu povo. E como falar para um homem que professa outra fé, outra cultura? E assim como os judeus, os persas, eles têm uma relação também muito especial com seus ancestrais. E foi aí, sabendo disso, que ele começou a contar a sua história. E disse ao rei, olha o que ele disse, gente: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumidas as portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Gente,
o rei está falando, como eu posso te ajudar? E aí, se você não é um cara que está preparado, que está com a fiação ali, com o Espírito Santo, você não vai aproveitar essa oportunidade de forma divina. E em questões, ele fez uma oração relâmpago, rápida. Eu imagino que ele tenha mais ou menos orado assim: Senhor, essa é a oportunidade, me dê coragem e habilidade para falar o meu plano. E nesse momento, gente, ele já tinha um plano todinho de como reconstruir os muros da cidade. Vejamos como que ele falou no versículo 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Então ele apontou já quanto tempo ia durar a obra, o que precisaria, e o rei se sentiu seguro e ajudou. E ele tinha todo o esquema: então você vai levar cartas para você não ser barrado por ninguém. E Neemias até pediu uma carta para poder pegar madeira para edificar as portas da cidade. Então estava tudo planejado. Ele ficou 4 meses jejuando, orando, conversando com o Senhor. E ele foi ali, o Senhor foi estabelecendo os seus pensamentos. Qual que é o versículo de hoje, gente? Confia a tua obra ao Senhor e Ele estabelecerá os teus pensamentos. Quando a gente ora, quando a gente entra em consagração ao Senhor, Ele vai nos preparando e estabelecendo os nossos pensamentos. Opa, essa pessoa não é legal para ajudar. Ou esse recurso eu vou tirar daqui. Não é hora de eu fazer isso agora. Essa reforma para depois. Não, mas eu preciso pensar nisso aqui. E como vai ser aquele outro? Não, vou cancelar essa ação. A gente vai pensando: Senhor, quanto tempo é necessário? Pai, eu não tenho recurso nenhum. Neemias tinha recurso, gente, para reconstruir os muros de uma cidade? Não tinha. Mas ele tinha a Deus. Ele confiou no Senhor. E assim como Davi, a todo momento ele fala: o Senhor que me sustenta, o Senhor que está na frente, o Senhor que nos colocou, que nos escolheu. A honra não é dele. Ele é apenas imagem que reflete a santidade do Senhor. E essa imagem, para ela ser refletida, a face do Senhor em nós, eu tenho que estar pertinho, em oração, em jejum e com a palavra. Ele sabia de qual a palavra. Jejuou, gente, 4 meses. E ele fez uma oração relâmpago aqui. Rapidinho, ele conseguiu conversar com o rei. E o rei foi usado pelo Espírito Santo. Pode ir para o seguinte? E quando você analisa esse primeiro capítulo e o segundo capítulo de Neemias, e diante das 3 perguntas que eu coloquei para vocês aqui, nós podemos pensar no nosso projeto de vida cristão. E pelo menos 6 setores da nossa vida nós precisamos levar em consideração. Senão é um projeto manco. O primeiro item, que é o cabeça, é perspectiva espiritual. Você fez no seu projeto de vida, leve em conta a perspectiva espiritual? Naquela cartinha que você escreveu no início do ano, você colocou lá algo relacionado à espiritualidade? Segundo, e não menos importante, é eu e minha casa. Qual é o seu projeto para melhorar a harmonia e edificar o teu lar? Você é responsável. Saúde e bem-estar, sim. Amai ao próximo como a ti mesma.
vida profissional e vida financeira. Quando a gente não cuida da nossa vida profissional, da nossa vida financeira, de alguma forma isso vai resvalar na vida espiritual. E o outro item, eu e a comunidade, eu e a sociedade. De que forma eu posso contribuir com a sociedade? E muitas vezes a gente pensa assim, o que eu posso fazer? Amado, muita coisa. Às vezes você pode ter uma banquinha de pastel, mas na hora que você vai fazer, você faz com tanto amor, com ingredientes de qualidade, com óleo limpo, e você ainda ora e fala, Senhor, que aquele que comer esse pastel tenha uma vida abençoada, um dia alegre. Aí encosta uma pessoa lá cansada, vai comer o teu pastel, vai se sentir diferente, amado. Isso é um bem maravilhoso. Não existe projeto melhor do que o outro. Cada um é usado na sua individualidade. Você é único. Lembra da digital? Gente, nós temos tantos cromossomos. Se um cromossomo vier diferente, a pessoa já nasce com síndrome de Down. Ele é invisível aos nossos olhos. Sim, nós somos ínfimos diante ao Senhor, mas nós podemos fazer diferença no plano do Senhor, e Ele quer isso. Então não importa, se você acha que é pequeno o seu plano, amado, conversa com o Senhor, fala, Senhor, o que está oculto que eu não estou vendo? Quais são os dons que eu uso desde sempre, eu não estou percebendo, Senhor? Aperfeiçoa. Pode passar o próximo? Aqui vai estar pequenininho, né? Não dá para ampliar, dá? Não? Mas tudo bem. Eu tenho uma versão maiorzinha. Tem uma planilha que eu fiz para mim, sabe? Aí eu estou compartilhando com vocês. Eu coloquei esses 6 setores, porque na hora que você escreve, os pensamentos vão se clareando. E é muito bom. E como eu sou professora de português, né, gente? Eu gosto tanto de escrever e mandar o povo escrever, fazer redação. Então, é comigo mesmo. E os meus filhos são bem assim. A gente tem caderno para tudo lá em casa. E aqui tem, por exemplo, perspectiva espiritual, né? Aí tem lá, meu ideal, entendimento da palavra. Não é o que eu quero? Eu quero entender mais da palavra. O que eu, Valéria, posso fazer? Senhor, o que eu posso fazer? Conversa. Ora. Aí é assim que os pensamentos são estabelecidos. Você escreve, leitura da Bíblia. Quem vai ler a Bíblia por mim? O Espírito Santo? Não, ele pode revelar, mas eu tenho que ler com os meus olhos. Ouvir com os meus ouvidos. EBD é uma outra ação que eu posso fazer. Estudo, posso ler biografias de grandes homens que tiveram experiências com o Senhor. Eu posso ler estudos aprofundados sobre a Bíblia. Cronograma. Amados, Neemias tinha o cronograma dele. E ele conseguiu reerguer o muro com o povo em 52 dias. Porque quem estava edificando aquela obra era Deus. Mas ele orou. Ele aceitou a resposta do Senhor. Ele animou o povo. Cronograma, leitura da Bíblia. Eu posso fazer isso diariamente. EBD, participar semanalmente. Estuda, eu posso ler um livro acerca da Bíblia uma vez por mês, um bimestre. Depende de mim. A ação é minha. Mas quem estabelece os meus pensamentos é o Senhor, em oração, em consagração, em jejum. E a gente fica, eu quero entender a palavra, mas não faz, mas não age, quer que as coisas venham. E não é assim, amados. O nosso projeto de vida, ele não pode ser feito de qualquer jeito, porque você é imagem e semelhança do Senhor. O Senhor não faz qualquer jeito. O seu projeto, ele tem que levar em conta, é possível? Qual é a minha parte? O impossível, o Senhor vai criar um jeito para contribuir, se isso for para o bem do próximo e da minha casa. Porque o meu projeto tem que estar alinhado com os princípios do Senhor. O nosso projeto de vida não é qualquer projeto, amado. E a cada momento que a gente vai amadurecendo, o nosso projeto ele é redimensionado, ele precisa ser reescrito.
quando Neemias, ele termina de construir, olha, ele passou de copeiro para chefe de construção. Vamos dizer assim, né? E quando acabou o muro, ele acabou como governador. Reescrita do novo projeto de vida. Mas está tudo intercalado. E vai ser cobrado dele. E você vai ver que o último capítulo desse Neemias é o 13. Ele vai acabar resolvendo problemas, traições, obstáculos. Mas ele vai estar o quê? Mais maduro, com mais intimidade do Senhor. E é isso. Se você pensar em Paulo, ele tinha o projeto de vida dele. Ele era um homem da lei, lei na ponta da língua. Ele era religioso. Mas chegou o momento dele redimensionar a sua vida. Ficou cego. E quando voltou a enxergar, ele voltou a enxergar com os olhos da graça. E como ele era fiel à lei, ele foi mais fiel ainda à graça, a Jesus. E ele tinha um plano. O meu alvo é Cristo. Não é isso que está escrito na Bíblia? Eu tenho um alvo. O meu alvo é Cristo. E qual foi a missão de Paulo? Evangelizar, levar a palavra aos gentis. Simples. A quem ele servia? Ao Senhor. Lê Romanos 13, 14 e 15. Está o plano de Paulo estabelecido. A todo momento, precisamos olhar o nosso projeto de vida e redimensionar. E pode passar? Neemias, ele redimensionou o seu projeto de vida. E o que podemos aprender com ele durante o processo deste projeto? Muitas coisas podemos aprender, mas não cabe nesse culto. Então, nós vamos ter a parte 2 na quarta-feira, que eu acho apaixonante. Conversou muito comigo e espero que converse com vocês também.